Centro Espírita Altivo Panfiro. Uma casa de amor. Boa tarde a todos que nos seguem pelas redes sociais, a todos presentes, encarnados, desencarnados. Sempre um grande prazer e uma satisfação estarmos nesta casa, Centro Espírita Altivo Panfiro, uma casa de amor, para mais um dia de reunião e também os passes de cura. Já tivemos a nossa reunião pública às 10 horas da manhã, também com passe de cura. Estamos tendo agora também às 15 horas e teremos às 19 horas. Às quartas-feiras é sempre reservado para as reuniões públicas e os passes de cura. E sempre lembrando que o passe de cura não substitui o atendimento médico. O passe de cura é uma firmação desse tratamento médico através dos espíritos bondosos que procuram transmitir os fluidos, energias para todos aqueles que estão sendo atendidos. Então, os nossos médicos espirituais, por intermédio dos médios, das suas mãos, transmite para essa complementação do atendimento médico, né? Porque muitas vezes as pessoas falam, não, eu vou abandonar o tratamento médico porque na casa espírita tem o passe de cura que cura. Não, não façam isso. A casa espírita vai estar sempre presente, sempre à disposição para poder ajudar as pessoas, né? Através dos estudos, né? Através das reuniões públicas. Aqui na casa nós temos o estudo praticamente de segunda a segunda, né? Sendo reservado às quartas-feiras para as reuniões públicas e às sextas-feiras para o trabalho interno. Nós temos também a nossa obra social, nosso querido Antônio de Aquino, é realizado aos sábados, de 8 até meio-dia, com crianças sendo evangelizadas. Enfim, nós temos um trabalho, né, social de ajuda a todas aquelas famílias cadastradas, são cerca de 300 famílias que recebem suas cestas básicas. E nós, como Casa Espírita, e todas as casas espíritas estão sempre necessitando da ajuda de todos aqueles que podem compreender o verdadeiro sentido da vida, que é amar ao próximo como a ti mesmo, né? Entender a necessidade que o nosso irmão tem e que nós, em condições, podendo ajudar, devemos fazê-lo. Isso para o nosso próprio bem, porque o fazer o bem sem olhar a quem é um remédio, um xarope para nós mesmos, né? Então, todos aqueles que porventura não tiver a condição de ajudar com cesta básica, mas se puder ajudar com 1 quilo de alimento não perecível, com uma roupa que a pessoa não use mais, mas que esteja em boas condições de uso, né? Não devemos oferecer nada que nós rejeitaríamos, para o uso. Então, tudo aquilo que estiver em boa condição de uso, a casa aceita. Da mesma forma como, chegando aí, passamos por temperaturas baixas, né, o frio, cobertores, enfim, tudo aquilo que a pessoa puder
ajudar, a casa já antecipadamente agradece. Nós temos também a nossa livraria, que ajuda muito, né? Temos desconto nos livros. Hoje, inclusive, nós estamos com uma promoção com desconto dos livros da nossa querida, né, Brunildes. E dentro lá na livraria é passado, então, os descontos. É bem considerável. Muito bem, nosso tema de hoje vem do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 15, os itens 1 a 3. Na abertura será o Caminho, Verdade e Vida, na lição 126. Quem vai fazer o estudo de hoje, a palestra, é o nosso querido amigo Birajara, que nós temos sempre um imenso prazer em recebê-lo. Na hora da sustentação dos passes, será a nossa querida irmã trabalhadora da casa, Mônica, e nós pedimos a gentileza, aqueles que porventura estejam com o celular ligado, que possa desligá-lo ou deixá-lo no vibracal, para evitar de, na hora da palestra, que ele venha a tocar e acaba tirando a concentração das pessoas. Muito bem, então nós vamos fazer a leitura do Caminho, Verdade e Vida na lição 126, que nos fala ídolos. Que vos abstenhais das coisas sacrificadas aos ídolos. Atos 15 e 29. Os ambientes religiosos não perceberam ainda toda a extensão do conceito de idolatria. Quando nos referimos a ídolos, tudo parece indicar exclusivamente as imagens materializadas nos altares de pedra. Essa é, porém, a face mais singela do problema. Necessitam os homens exterminar, antes de tudo, outros ídolos mais perigosos, que lhes perturbam a visão e o sentimento. Demora-se a alma, muitas vezes, em adoração mentirosa. Refere-se o versículo às coisas sacrificadas aos ídolos, e o homem está rodeado de coisas da vida. Movimentando-as, a criatura enriquece o patrimônio evolutivo. É necessário, no entanto, diferenciar as que se encontram consagradas a Deus das sacrificadas aos ídolos. A ambição de alcançar os valores espirituais, de acordo com Jesus, chama-se virtude. O propósito de atingir vantagens transitórias no campo carnal, no plano da inquietação injusta, chama-se insensatez. Os primeiros lugares que o Mestre nos recomendou, evitemos, representam ídolos igualmente. Não consagrar, portanto, as coisas da vida e da alma ao culto do imediatismo terrestre é escapar de grosseira posição adorativa. Quando te encontrares, pois, preocupado com os insucessos e desgostos no círculo individual, não ouvideis que o Cristo, aceitando a cruz, ensinou-nos o recurso de eliminar a idolatria mantida em nosso caminho por nós mesmos. Assim, já nos sentindo ambientados, harmonizados, tranquilos, queremos agradecer, primeiramente, ao nosso Deus Pai,
pela oportunidade da vida, pela oportunidade de aqui estarmos falando sobre a doutrina espírita, falando sobre os ensinamentos do Mestre Jesus. A Ti, Mestre Jesus, deixamos também o nosso agradecimento e o nosso pedido de proteção para que no decorrer da nossa reunião pública Tu estejas presente, pois Tu disseste que onde houver uma ou mais pessoas reunidas em Teu nome, Tu estarás presente. Assim sentimos a Sua presença, assim sentimos a presença desses espíritos amorosos que temos como nosso dirigente espiritual, Altivo Panfiro. A esses espíritos, a Ti, Jesus, e a Ti, nosso Deus, pedimos a devida permissão para darmos por iniciado a reunião pública da tarde de hoje. Graças a Deus. O tema é do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 15, fora da caridade não há salvação. Eu vou fazer a leitura do primeiro parágrafo do item 1. Ora, quando o Filho do Homem vier em sua majestade, acompanhado de todos os anjos, sentar-se-á no trono da sua glória. E estando todas as nações reunidas diante dele, separará uma das outras, como o pastor separa as ovelhas dos bodes. E ele colocará as ovelhas à sua direita e os bodes à sua esquerda. Passamos então a palavra ao nosso querido Birajara, que Jesus lhe abençoe. Boa tarde a todos e boa tarde a todas. Mais uma vez, numa casa espírita. Mais uma vez, buscando, de alguma forma, caminhos de melhoramentos para cada um de nós. É um processo que se faz e que se dá a nível pessoal, porque temos o livre-arbítrio. E a partir do livre-arbítrio que o Pai nos concedeu, nós optamos e escolhemos por estarmos aqui numa tarde de quarta-feira para ouvir palavras que chegam até nós através do Evangelho do Senhor Jesus. Poderíamos estar em outros lugares, poderíamos estar fazendo outros tipos de coisas. Mas exatamente por nós termos optado no nosso passado por outros caminhos, é que nós necessitamos estar aqui na Terra hoje, planeta ainda de provas e expiações. E a nossa teimosia é tão grande que nós, mesmo encontrando caminhos que abram a cada um de nós a percepção de um estado melhor para cada um de nós, nós ainda caímos. Não há problema nenhum em cair. O problema é ficar caído. Então, todas as vezes que nós vamos entrando em contato com essa doutrina que esclarece e que consola, ela vai nos trazendo determinados conteúdos que vai de encontro ao espírito que sou, na personalidade que estou. Eu não sou Bira, eu sou o espírito que está Bira. E assim é cada um de nós. E, no entanto, nós ainda não aprendemos a valorizar da forma como temos que valorizar o espírito que sou. E valorizamos mais a personalidade que estou. Só que essa personalidade, ela acaba, ela vai embora, junto com o meu corpo. E o espírito, com as suas conquistas ou com as suas não conquistas, segue a sua caminhada. Então, todas as vezes que nós estamos envolvidos
nos estudos da doutrina dos espíritos, nós temos que começar a aprender, se já não começamos, a aprender a pensar, a observar, a discernir e a escolher como espírito que somos. Eu tenho que cada vez mais entrar em contato com essa personalidade para que, através dessa interiorização, eu possa encontrar as demandas do espírito que necessita, e muito, de outros caminhos que não mais aqueles que nos fizeram estar ainda em provas e expiações. E aí a gente faz as nossas reflexões, porque, no meu entendimento, eu vou muito mais para a doutrina como sendo uma filosofia, porque ela, para mim, é uma maneira de viver. É algo que me traz uma pontuação, um caminho, que me mostra um caminho de entrar em contato comigo mesmo e cada vez me melhorar mais, né? Naquilo que eu já percebo em mim que eu já não quero mais. Porque a nossa teimosia, às vezes, né, a gente cansa de ouvir: eu errei sim, e daí? O que você tem com isso? Vou continuar errando, eu gosto de ser assim. Ninguém gosta de ser uma pessoa má, ninguém gosta de estar fazendo as coisas erradas. O orgulho é que faz com que essas pessoas queiram sustentar um estado de ânimo, um estado de vida aqui nesse planeta que se perpetua para a gente como sendo alguém que vai e volta e não aprende a lição. É igual à escola. A gente está numa escola, numa faculdade, se eu não estudar aquele ano, eu vou repetir de ano. Então é o que vem acontecendo com nós, os espíritos reencarnados aqui na Terra. Segundo os espíritos, nós estamos a passos largos, embora muitas pessoas não acreditem nisso, mas nós estamos a passos largos para adentrar a Terra como sendo regeneração, né? E em um planeta de regeneração, a minha postura tem que ser outra, não apenas nos meus comportamentos, mas principalmente nos meus pensamentos. Então eu me pergunto nas minhas reflexões, o que eu ando pensando? Porque eu faço aquilo que eu penso, eu sou aquilo que eu penso. O pensamento, ele se materializa, tudo que eu penso eu realizo. Então eu tenho que tomar muito cuidado com os meus pensamentos. Então o que eu ando pensando? Essa é a minha reflexão. E aí vem Jesus, na sua imensa sabedoria, né, que não dá para a gente, né, avaliar, né, a sabedoria desse mestre querido, que para nós é uma referência, é um modelo, é um guia, para que a gente possa seguir, né? E também a gente encontra muita gente que diz assim: não, mas eu não estou à altura de Jesus, não sei o quê, porque a gente se acostumou ao longo dessas reencarnações a considerar Jesus lá, quando Jesus está aqui. Jesus já desceu dessa cruz há muito tempo, se é que ele subiu um dia. Então as pessoas valorizam mais a questão do físico, do corpo, porque em espírito, né, o caminho dele era outro, é outro. E a gente sempre valoriza aquela figura de Jesus sofrido, pendurado numa cruz, Não, Jesus está do meu lado, ele está sorrindo para mim. Ele está me dando as mãos, ele está caminhando comigo, ele está me mostrando. Eu é que sou cego, eu é que tenho minha vista nublada e não quero ver, porque eu me acostumei às questões que é da matéria, né? Eu me apropriei disso. E Jesus vem com a sua sabedoria dentro desse capítulo, que só pelo título a gente percebe do que vem a ser o estudo dessa tarde. Fora da caridade não há salvação. Palavras que a doutrina dos Espíritos trouxe,
talvez até para desmistificar um pouco as palavras que eram ditas de uma forma diferenciada. Fora da igreja não há salvação. Igreja nenhuma, centro espírita nenhum, médium nenhum salva ninguém. Você é que se salva. Nem Deus, porque se Deus nos deu o livre-arbítrio, Ele vai respeitar as nossas escolhas. E se eu quero fazer a minha caminhada de uma forma equivocada, Ele vai permitir. Até o dia que eu começar a perceber que não é aquele caminho que eu quero trilhar. Isso aconteceu e acontece com todos nós. Com todos nós. Essa doutrina, ela é muito nova, muito recente. Muito recente. Até mesmo se a gente considerar os ensinamentos de Jesus, também é muito recente, 2000 anos, tanto é recente que em 2000 anos a gente não conseguiu nem um terço daquilo que Jesus trouxe para a gente. Estamos tateando, porque a natureza não dá salto, ela é lenta, ela é devagar, e é dessa forma que eu tenho que encarar. Então, quando eu entro em contato com esses ensinamentos fora da caridade não há salvação, e quando eles nos trazem a parábola, né, do bom samaritano, que é um dos pontos altos dos ensinamentos de Jesus, se é que há pontos altos nos ensinamentos dele, porque todos são, mas é uma parábola que a grande maioria, tanto espírita, católico, evangélico, seja lá quem for, conhece, já tomou conhecimento dela. Então é algo que a gente ainda lê, e muitos de nós ainda lê, e eu custei muito a entender, né? E nem sei se eu entendi isso direito. Eu preciso cada vez mais estudar, por isso que eu nunca digo não à doutrina dos espíritos, não importa onde seja, com quem seja e para quem seja. Me convidou, eu vou, porque não é para vocês, é para mim. Então, tudo aquilo que eu venho trazer aqui, os meus ouvidos são os primeiros a ouvir. Então, tem que servir primeiro para mim. E eu também tenho que ter a consciência de que as coisas que eu falo aqui dentro, eu tenho que me esforçar o máximo para fazer lá fora. Porque, muitas vezes, a gente se vê envolvido, e não é culpa de ninguém, é nossa, de cada um mesmo, é nossa, se vê envolvidos em outras questões que não são as questões que a gente vem estudando na doutrina dos espíritos. Mas, como a doutrina ensina, a natureza não dá salto. Educação é um conjunto de hábitos adquiridos. Se eu sou como eu sou, é por conta dos hábitos que eu venho adquirindo ao longo das minhas reencarnações. Então, eu preciso mudar. Por que eu preciso mudar? Porque a cada um a sua consciência. E quando perguntam onde estão as leis de Deus, a resposta é na sua consciência. Então, se eu faço algo equivocado, a consciência começa a me trazer um certo sofrimento, que não precisa ser um sofrimento físico, não precisa ser um sofrimento de doença, né? Nada disso, é um sofrimento interno, é um sofrimento onde a gente vai sentindo uma angústia no nosso peito se apertar, porque nós estamos contrários à lei de Deus. Então, elas estão todas na minha consciência. Então, isso vai fazer mal ao outro, o que eu erro? Não, vai fazer mal a mim. Vai fazer mal ao outro se o outro permitir que esse mal chegue a ele. Se ele não permite, o mal fica só comigo. E aí, de certa forma, eu preciso reaver tudo isso que eu tenho feito, que eu tenho falado, que eu tenho sentido, que eu tenho pensado, para saber se está de acordo com a minha consciência. Não existe ninguém na face da Terra que não se sinta muito bem fazendo coisas boas. Dá um alívio, parece que é aquela coisa do dever cumprido. A gente se sente bem. E não tem a ver esse momento com a questão do ego. O ego só quando eu valorizo aquilo que eu fiz de bem e trago esse sucesso para mim. Mas quando eu me sinto bem por algo que eu fiz, é porque eu estou de acordo com as leis de Deus que estão na minha consciência. Da mesma forma que eu me sinto mal quando eu faço alguma coisa equivocada. Eu sei que eu estou fazendo errado.
Eu sei que não é o certo. Então a consciência começa a trazer para a gente mecanismos que vão fazer que a gente possa, de alguma forma, mudar. Isso não é se o outro quer, isso é se eu quiser. Então eu tenho que cada vez mais entrar em contato com essa doutrina, porque ela é que me ensina como entrar em contato comigo mesmo. Por quê? É uma doutrina dos espíritos. E muita gente acha que essa doutrina dos espíritos apenas dos que estão desencarnados. Nós somos espíritos. Então é uma doutrina para nós. E a gente desconsidera muito isso, né? Então eu tenho que começar a entrar em contato com isso de uma forma que atenda à necessidade do espírito que eu sou. Que possa, de alguma forma, amenizar o meu sofrimento pelos equívocos que eu venho colocado e vivenciado nas minhas existências. E eu vou conseguindo isso passo a passo. E é evidente que eu preciso do outro para isso. Mas não significa que o outro é que vai fazer com que eu me mude, com que eu me modifique. Então eu tenho que querer, eu tenho que ter vontade. Leon Denis explica isso maravilhosamente bem, né? A questão da vontade, né? E aí na parábola do samaritano tem um trabalho, né, que eu gosto muito de fazer quando se trata de temas do Evangelho, que a gente vai falar um pequeno trecho do texto, Parábolas do Samaritano no caso, depois a gente lança uma pergunta que é para nossa reflexão. Não se esqueçam que o primeiro livro, e o livro, entre aspas, mais importante da doutrina espírita é o Livro dos Espíritos, porque é o primeiro, e do Livro dos Espíritos é que saíram os outros 4 livros. Então é o livro mãe para todos nós, né? É aquele que a gente sempre tem que estudar, sempre tem que entrar em contato para poder saber exatamente aquilo que a gente vai fazer. E aí, quando a gente está estudando o Evangelho, a gente lê um pequeno trecho que faz parte do texto de hoje, né? Nesse caso, a gente lança uma pergunta para reflexão. Quando a gente está em grupo de estudo, todo mundo fala, todo mundo responde ao seu jeito, da forma como entendeu aquela pergunta, e depois a gente dá uma possível resposta, porque podem ter outras, muitas respostas para essa pergunta, né? Então a gente fecha ali um ciclo e vamos de passo a passo fazendo isso até completar o nosso exercício. Evidentemente que o nosso tempo é muito, muito curto para isso, né? Então vai deixar só água na boca, que é para vocês sempre estarem com a vontade de querer mais, né? E a gente vai se saciar nesse Pentateuco que Kardec tão bem compilou para todos nós. Um trechinho desse texto, Parábola do Samaritano, que diz assim: quando o Filho do Homem vier em sua majestade, ele até leu no começo, separará uns dos outros. Quando o Filho do Homem vier em sua majestade, está se falando de Jesus, separará uns dos outros, como o pastor separa dos bodes as ovelhas. E colocará as ovelhas à sua direita e os bodes à sua esquerda. Tudo simbolismo, né? É por isso que isso dá margem a uma série de interpretações. Se vocês tiverem aqui 100 estudiosos da doutrina para falar sobre o mesmo assunto, vai falar totalmente diferente, mas vai convergir para o mesmo ponto, né? E colocará as ovelhas à sua direita e os bodes à sua esquerda. Nas palavras de Jesus, há uma ideia dominante. Nesse pequeno trechinho da parábola do bom samaritano, há uma ideia dominante. Existem outras, nós vamos falar dessa em especial.
que é a ideia dominante nesse trechinho e na parábola como um todo, a da felicidade reservada aos justos e da infelicidade reservada, e a infelicidade que espera o mal, ou reservada para o mal. Lembra? Separar o bode à direita, a ovelha à esquerda, tudo esse simbolismo, né? Ele representa o bode como quem se equivocou e a ovelha como tem um caminho correto. Então, separa, bota esquerda e direita por uma convenção, por achar que a direita, né, que a grande maioria até destro, né, é aqueles que agem, escrevem com a sua mão, é a maioria, e os bodes, que é a esquerda, convenção. Não tem nada de, assim como poderia ser ao contrário. O que a gente tem que pensar é, que separação é essa? Por que separar os bons dos maus? Para quê? De que forma isso é feito? De que forma será feito? Como será feito? E aí vem uma pergunta para nossa referência. A que fato faz Jesus referência no início do texto? Que fato é esse que Jesus faz referência no início desse texto, a parábola do bom samaritano? Aí, uma possível resposta. Isso aí é tudo para a gente discutir, falar, colocar, né, ter outras ideias. Isso é muito proveitoso, é muito bom, né? A gente faz muito esse trabalho na nossa casa com os trabalhos em grupo, né? Palestra não, palestra é a porta de entrada das pessoas na casa espírita, então não dá para ficar questionando, né? Porque acaba uma pessoa querendo colocar até o seu problema pessoal naquele momento, e aí fica complicado parar tudo para se dirigir a uma única pessoa. Então essa pessoa vem para o grupo de estudo, que ali no grupo de estudo ela vai ter oportunidade de colocar aquela aflição que ela está tendo, e a gente faz muito isso, né? A época em que a Terra deixar de ser um mundo de provas e expiações, ou seja, o que é isso? Separar, né, o joio do trigo, separar o bom do mal, né? Jesus está considerando aqui que para que eu possa vir reencarnar num planeta Terra em regeneração, eu não posso ser mau. Eu tenho que ser bom, então tem que separar, né? Essa separação quem faz é Jesus, é Deus, são os espíritos? Não, sou eu mesmo. Por quê? Porque eu tenho meu livre-arbítrio. Eu escolhi. Aí diz assim, nossa, o céu deve ser chato, né? Todo mundo tocando harpa, ali na nuvem, passeando. Eu não quero mais ir para o inferno, né? Lá deve ser legal, deve não sei o quê. Por quê? Porque nós estamos acostumados ao que a gente presencia aqui na Terra, que é um planeta de provas e expiações. Principalmente nossa cidade, o planeta inteiro, nesse momento, está em convulsão, porque não vai mudar apenas um país ou uma cidade, vai mudar o planeta inteiro. Mas nós moramos no Rio de Janeiro e todo mundo sabe o que nós estamos passando no Rio de Janeiro hoje. Mergulhados num clima de violência muito grande. Então quer dizer que Deus não existe porque Deus deixa isso acontecer? Muito pelo contrário. Deus deixa acontecer para que você chegue à conclusão de que isso não se deve fazer. É o seu livre-arbítrio, é a sua escolha. Você que escolheu. E vai mais além. E é a partir daquilo que você pensa. Por exemplo, se você está assistindo, que a gente agora, eu estou me recusando a assistir esses jornais de televisão, porque não dá mais. É uma coisa impressionante, só parece que só acontece coisa ruim, não é verdade. A quantidade de coisas boas que acontecem nessa cidade é muito superior à quantidade dessas coisas horrorosas que estão acontecendo. E, no entanto, isso não dá ibope. E aí a gente fica à mercê não dessa violência, mas à mercê dessa energia que essa violência causa na gente. E aí eu estou assistindo ali um jornal onde essa série de acontecimentos vem, né, entrando na nossa casa. E aí? Então, olha só,
O que está acontecendo não é dentro da nossa casa, é fora da nossa casa. O que está acontecendo não é comigo, são com outras pessoas. Mas eu me deixo levar por aquela energia que eu estou vendo ali e sentindo. E eu começo, e às vezes até sem perceber, por mais que a gente estude a doutrina e por mais que a gente queira seguir a Jesus, eu começo a ter raiva. Eu começo a querer que façam com aquelas pessoas a mesma coisa que elas fizeram com os outros. Eu quero que tenha pena de morte para essas pessoas e eu vou começando. Se a energia aqui já está ruim, eu estou entrando na mesma energia, alimentando essa energia. E é por isso que a gente não melhora. O que a gente deve fazer? Que às vezes quando a gente fala para algumas pessoas, as pessoas riem na nossa cara. Eu simplesmente, quando entro em contato com uma notícia dessa, eu pego o meu evangelho, desligo a televisão ou me afasto um pouco e vou ler um texto do evangelho e fazer uma prece. Para quem? Para a vítima? Não, para o criminoso. Porque a vítima já está aos cuidados da espiritualidade, mas o criminoso vai ficar. E se a gente não lança, não envia mensagens boas para ele, uma radiação salutar, ele vai continuar nesse esquema. A gente não pode esquecer que nós todos já estivemos nesse lugar. Nós todos já estivemos nesse lugar. E hoje, graças a Deus, a partir de outras pessoas, a partir do convencimento que as religiões nos trazem, a partir do entendimento de que Deus é nosso Pai e que Ele não quer nada de ruim para nós, só quer o que é de bom, eu vou começando a mudar o meu comportamento também, mas principalmente o meu pensamento. Então tenho feito muito esse movimento e isso tem me trazido um bem-estar. E eu não comento isso com ninguém, nem falo para ninguém, nem fico querendo doutrinar ninguém para fazer isso. Cada um vai fazer. Se eu custei não sei quantas reencarnações para chegar até aqui, né? O nosso mentor é Jesus Gonçalves, e Jesus Gonçalves foi alarico no Império Romano no século IV. Século IV. Depois ele teve outras reencarnações, foi Richelieu na França e umas vidas bem conturbadas. Enquanto alarico, chefe visigodo, guerreiro, bárbaro, matava sem dó nem piedade, criança, velho, mulher, seja lá quem fosse, como Richelieu, ele não matava fisicamente ninguém, mas matava no pensamento, ele mandava matar, né? Foi um dos maiores estrategistas que a Terra já teve. Ele nasce em Borebi, São Paulo, como Jesus Gonçalves. Depois de um tempo, ele pede para botar um acento, porque ele não se via com o direito de ter o mesmo nome do mestre, né? Sabe quanto tempo levou isso aqui? 1500 anos. Do bárbaro para aquele que acredita em Deus. Que até nessa reencarnação última, como Jesus Gonçalves, ele chegou a ser ateu. Só praticamente 10 anos antes de desencarnar é que ele encontrou a Deus. 1500 anos. É só com ele? Não, é com todos nós. A natureza não dá salto. Agora, a gente tem que começar. Vocês não encontram gente que fala assim, não, deixa para outra reencarnação. Não é? Deixa para outra reencarnação, hoje não, né? Agora não, agora eu quero me esbaldar. Eu quero ver o circo pegar fogo. Né? Eu quero fazer e acontecer, e etc, coisa e tal. E você vai empurrando com a barriga. Cada um é cada um, e cada um sabe das suas necessidades. Então, a época em que a Terra deixar de ser um mundo de provas e expiações, portanto, inferior. Se nós desencarnamos, se a nossa energia não for compatível com a Terra em regeneração, eu vou reencarnar num outro planeta que é de provas e expiações. Eu vou dar continuidade. Se você não passa
no terceiro ano da faculdade, você vai repetir o terceiro ano. Se você não estuda, não passa, você vai repetir o terceiro ano e por aí vai. É a mesma coisa para a gente. Então eu tenho que, de alguma forma, aprender as lições do Mestre Jesus, porque são as lições que eu tenho que saber nesse momento aqui na Terra, todos nós, porque a gente tem que parar para pensar, gente. Jesus esteve na Terra há mais de 2000 anos. E os seus ensinamentos, eles estão até hoje aí. Até hoje. Foi um ser, um espírito que veio à Terra e mudou. E mudou. É a partir dele. Lógico que antes vieram outros, Buda, Zoroastro, né, Sócrates, vários outros vieram antes, todos eles sob o comando de Jesus. Vai para abrir caminho, para ir começar a trazer para a mente dessas pessoas a realidade do que é o Espírito. E assim foi feito. E até hoje se fala nos ensinamentos de Jesus. Né? E outros que a gente, Zoroastro, Buda, né, vem trazendo ensinamentos para todos nós, mas nenhum deles se compara a Jesus, porque todos eles saíram dos ensinamentos de Jesus. Então é algo que para nós é recente. É recente. Ainda mais a doutrina dos Espíritos, 1857, provavelmente nós não tivemos 2 reencarnações nesse período. E pode ser que nós estivéssemos reencarnados na França quando essa doutrina surgiu, e quando a gente reencarna aqui no Brasil, e isso para a gente é muito próximo, pode ser que a gente já entrou em contato lá com os ensinamentos de Sócrates, pode ser que a gente estava reencarnado quando Jesus estava na Terra, não se sabe. Mas também não precisa saber e nem quero saber. O que eu quero é modificar os meus hábitos. A época em que a Terra deixar de ser um mundo de provas e expiações, portanto, inferior, nós somos ainda de um mundo inferior, nós somos inferiores, para ser um mundo melhor, no qual o egoísmo e o mal não sejam a tônica. Nessa oportunidade, olha aí a separação, os maus serão afastados para mundos inferiores, tornando-se reais as palavras: bem-aventurados os brandos e pacíficos, porque possuirão a terra. Então a terra, em regeneração, ela só poderá abrigar aqueles que têm uma energia compatível com um planeta de regeneração, ou seja, aqueles que são brandos e pacíficos. Eu não sei se vocês conhecem a obra O Exilado de Capela, do Edgar Morin, né? Que traz para a gente, muito próximo, o que pode vir a acontecer, né, em algum momento aí. Onde aqueles que viviam em Capela reencarnaram na Terra porque eles não conseguiram acompanhar a evolução desse planeta, veio para cá já com certo conhecimento para ensinar a nós que já estávamos vindo à Terra como espíritos primitivos para aprender determinadas coisas. Porque nós fomos primitivos um dia. Nós fomos primitivos um dia. O planeta foi um planeta primitivo um dia. E a evolução, o progresso, ela vai se dando. Isso tudo a doutrina espírita explica maravilhosamente bem. É só ir lá ver as leis morais do Criador. Uma outra questão que tem nessa parábola. Para se fazer entender, Jesus se utilizava de imagens, figuras de linguagem, pois os homens que o ouviam ainda eram espíritos de pouco progresso. Imagina naquela época, 2000 anos atrás, né, o que as pessoas sabiam, o que elas entendiam. Por isso que as parábolas, até hoje,
ainda não é do entendimento de muita gente. Muita gente não entende as parábolas, né? De homens que eu vejo. Para se fazer entender, Jesus usava imagens, usava também figuras de linguagem, pois os homens que o ouviam, para quem Jesus falava naquela época, ainda eram espíritos de pouco progresso. Pode ser que a gente estivesse lá, por algum lugar lá, incapazes de compreender as questões puramente espirituais. Se hoje, 2000 anos depois, não é a maioria do planeta que entende isso, que aceita isso, porque senão, né, as casas espíritas estavam abarrotadas, enormes, de muita gente, etc., coisa e tal. E não é para... A doutrina espírita, ela não serve, entre aspas, desculpe o termo, para qualquer um, né? Esse qualquer um não é algo preconceituoso. Pelo menos na nossa casa, e conversando com outras pessoas, há 40 anos eu estudo e trabalho com a doutrina espírita, né? E conversando com outras pessoas entram na casa espírita, na nossa acontece isso demais. Agora mesmo, semana passada, aconteceu mais um caso. As pessoas vêm para a casa espírita em busca de um milagre. E muitas das vezes não é um milagre para si, é sempre para o outro. Porque o meu filho, porque a minha mulher, porque o marido, porque a mãe, porque não sei quem lá, né? Tem problemas, como se a pessoa não tivesse nenhum. Quem tem é os outros. Então ela vai lá buscar um milagre, ou seja, uma fórmula, uma bula, do que ela pode fazer para aquela pessoa não agir daquela forma, né? E a gente atende muito no atendimento fraterno e a grande maioria é assim, né? Não, porque o meu marido, porque o meu filho, porque a minha empregada, porque o meu isso, o meu aquilo, o meu patrão, é sempre os outros, sempre os outros. Aí, quando vai começar a repetir a mesma coisa, a gente interrompe. Olha só, você trouxe todo mundo para o seu atendimento fraterno. Está cheio aqui, está todo mundo aqui. E você não vem? Não tem como você trazer você? Né? A pessoa não gosta. Muitas se levantam e vão embora. Porque a gente não tem esse hábito ainda. Sempre o errado é o outro. Sempre o culpado é o outro. Sempre o errado é o outro. Eu não, eu sempre tenho razão. Mas eu já ouvi um ditado que diz, nada envelhece mais do que sempre ter razão. Por isso que eu nunca tenho razão, por isso que eu sou sempre jovem. Né? Então é algo que a gente tem que começar a se abrir, a ser mais quem nós somos. E não querer se camuflar, né? Não querer se camuflar, se enganar a si mesmo, está se enganando. Hoje em dia, ninguém mais pode dizer que não sabia. Você aperta um botão, você sabe o que acontece no planeta, na mesma hora. Isso era coisa de antigamente, que eu era obrigado a matar os outros nas guerras, porque era obrigado a ir. Hoje não. Hoje eu vou se eu quero, se eu não quero, não vou. Ah, vai ser preso? Tá, eu vou ser preso, mas eu não vou. Eu escolho isso. Então hoje ninguém mais pode dizer, ah, eu errei porque eu não sabia. Isso não existe. Hoje a gente sabe. E isso é um passo já próprio para a gente, para um planeta de regeneração. Se eu não entrar em contato comigo mesmo, se eu não me conhecer, vai ser difícil eu sair desse emaranhado de coisas que eu criei para mim, né? Que sentido podemos atribuir à expressão posse do reino, usada por Jesus nessa passagem? Não se trata, evidentemente, de um reino material, com o conforto e as riquezas conhecidas na terra, mas do reino espiritual, onde os justos encontrarão a suprema alegria, a paz e gozarão da presença do amor infinito de Deus. Conversando com algumas pessoas, muitos não querem saber disso não.
Não quero ir para um lugar que eu vou ter paz, essas coisas assim, não. Isso é ainda para caracterizar o estado de ignorância que se encontra aquela pessoa nesse momento. Porque a gente também já encontra muita gente que, quando a gente pergunta assim, o que você quer para ser feliz? Aí a pessoa diz assim, paz de espírito. Paz de espírito. O que é paz de espírito? Às vezes a pessoa não sabe nem o que é espiritismo, ela não sabe nem o que é, ou seja, uma paz interior. Ela quer experimentar uma paz que ela não vem experimentando até esse presente momento. Ou a nível emocional, ou a nível profissional, ou a nível material, ou a nível espiritual. Ela não consegue ainda experienciar, sentir essa paz que ela tanto quer. Por quê? Porque nós estamos naquela época de ebulição, de depressão, de ansiedade, de egoísmo, de suicídio. Nós estamos vivendo isso muito fortemente no planeta. Muito fortemente. Agora me pediram um estudo sobre suicídio. Então, as estatísticas são alarmantes de suicídios no planeta. Né? Por várias causas, mas a grande maioria é essa inquietação. É esse descontrole de si mesmo. Não consegue se controlar. Por quê? É só a gente parar para pensar. Terra, planeta de provas e expiação. A energia ainda não é uma energia das melhores, se ela é de provas e expiações. Culto à matéria. Então, eu sou obrigado a ter, quando, na verdade, eu tenho que ser obrigado a ser. Mas, para ser, eu vou ter que mudar determinadas características minhas. E para ter, não. Eu vou me esforçar, eu vou roubar, eu vou fazer acontecer, mas eu vou comprar o carro, eu vou ter o apartamento, eu vou ter roupa de marca, Isso é para ter, isso é fácil. Isso é fácil, a gente está vendo isso aí. Agora, para ser, é o que a gente precisa aprender. E eu só consigo visualizar nesse momento essa questão do ser se a gente está mergulhado na doutrina que é, para mim, do espírito, não mais da matéria, do espírito. O corpo fica, o espírito segue. Então, por que eu valorizo mais o que é do corpo do que é do espírito? Se a minha vida verdadeira é lá, não é aqui, né? Temos uns 5 minutinhos ainda. Vamos para outra questão. Alimentar os famintos, dar água aos sedentos e teto aos desabrigados. Vestir os nus. Essa passagem é muito interessante nessa parábola. Eis aí o caminho ensinado por Jesus para chegarmos ao reino do nosso Pai. O conforto moral e espiritual também é uma necessidade humana, pois nem só de pão vive o homem. Né? Lembra quando ele diz aqui, né, que é muito interessante? Então o rei dirá àqueles que estiverem à sua direita: vinde que vós que foste abençoado por meu Pai, tomai posse. Tomai posse do reino que vos foi preparado desde o começo do mundo, porque eu tive fome e me deste de comer, eu tive sede e deste-me de beber, tive necessidade de teto e me hospedastes, e por aí vai. Né? E aí a gente encontra no nosso caminho várias pessoas com essas necessidades. O que eu faço? A gente aqui tem a obra Antônio de Aquino, né?
Eu tenho já uma familiaridade com... até porque eu comecei a entrar para a doutrina espírita lá na obra Antônio de Aquino, lá da Malé, com o Altivo, né? Eu trabalhava com ele, doutor Herman, de manhã, e à tarde eu ficava, almoçava lá e ficava para os assistidos de rua, para dar sopa, conversar e dar uma assistência para eles. Hoje a gente faz isso na nossa casa até hoje, né? A gente tem todo domingo uns 200 pratos de comida, isso há mais de 30 anos, para pessoas de comunidade e uns 40 assistidos de rua que tomam banho, fazem barba, assistem o Evangelho e é surpreendente. Aprendemos muito mais com eles do que eles com a gente, né? Lógico, você às vezes tem uma coisinha aqui, uma coisinha ali, uns que chegam alcoolizado e etc. Mas isso, a espiritualidade é tão incrível, tão maravilhosa, que ela envolve não só aqueles que trabalham, mas aqueles que lá estão. E faz com que a gente faça exatamente isso que Jesus está falando. Tiveste fome, me deste de comer, tiveste sede, me deste de beber. E é isso que a gente faz pelo menos uma vez na semana para cada um, né? E sabe quando a gente começou? Nós temos uma evangelização e para as crianças de comunidade, todo domingo. E as crianças não conseguiam acompanhar, elas desmaiavam. E como a gente tinha médico na casa, os médicos foram dar uma olhada para saber o que estava acontecendo. Era subnutrição, elas não comiam, não tinha comida. E aí a gente começou a dar almoço todo domingo, né? Para ela dar almoço lá, elas comem lá. Ela, os pais, os assistidos, todos, eles almoçam lá, né? Por conta, pode até ser que nós não tenhamos, vamos fazer isso porque a parábola diz isso. Não. Isso já está em nós. Já está em nós. Bira, olha, eu não consigo trabalhar com pessoal de rua, não tem problema. Faz outra coisa. Pega o seu evangelho, vai para aquela sala e começa a ler para dar uma sustentação para a gente que trabalha com eles. Nada se perde. Nada se perde. Ninguém é obrigado a fazer aquilo que não se sente bem fazendo, porque não vai fazer bem. Faz aquilo que seu coração mandar, né? Então, essa parábola do bom samaritano, eu falei que era há pouco tempo, eu não cheguei nem na terceira, do item 1, eram 3 capítulos, né? É muita coisa para a gente usar, mas é ótimo isso. Leiam em casa, dê uma repassada para isso fixar melhor, né? Eu já perdi a conta de quantas vezes eu já li essa parábola e sempre alguma coisa nova vem à nossa mente, né? E que nós possamos ser aqueles, né, que Jesus convoca, como tem convocado, a esse trabalho cristão de atender a todos aqueles que necessitam, porque um dia nós estivemos nesse lugar. E quando nós estivemos nesse lugar, alguém nos deu a mão para nos levantar. E ao nos levantarmos, nós fomos buscar um caminho diferenciado daquele caminho que nós tínhamos percorrido até então. Buscando nesse caminho a iluminação que é necessária para que enxerguemos com os nossos olhos de ver. E essa iluminação, ela só é projetada e possível se Jesus estiver conosco a caminho. Muita paz. Agradecemos ao nosso irmão Birajara, que com muito carinho preparou esse estudo para a nossa compreensão. Vamos passar para o segundo momento, que é o momento do passe. Pedimos aos médicos que possam se posicionar.
Querido Mestre Jesus, chegando a esse momento do passe, queremos te pedir, Mestre, que proteja, que abençoe aos médicos que encontram-se na sala do passe de cura, a todos os médicos que encontram-se aqui no salão, para que os espíritos de luz, por intermédio da mão dos médios, possam passar as energias e os fluidos que todos vieram buscar. Assim, Mestre Jesus, com a sua bênção, pedimos a permissão para darmos por iniciado o momento do passe. Graças a Deus. Emmanuel, no estudo de hoje, ele nos diz o seguinte: quando nos referimos a ídolos, tudo parece indicar exclusivamente as imagens materializadas nos altares de pedra. Essa é, porém, a face mais singela do problema. E a gente vai vendo que o título Ídolos fala da idolatria, e essa questão é uma questão muito séria, porque os espíritos sempre falam que o egoísmo é a raiz de todos os males. E quando a gente olha para a gente vê como nós somos egoístas, porque a gente ainda consegue querer ser o centro do universo. E nós, na maioria das vezes, nós não cultuamos estátuas materializadas, mas nós cultuamos dinheiro, o poder, sexo. Nós cultuamos outras pessoas. E a gente sabe que tudo isso, a gente, enquanto espírito imortal, a gente vai ter uma conta para pagar lá na frente. Então, a gente tem que estar sempre olhando a nossa caminhada futura. E quando a gente coloca qualquer dessas coisas ou pessoas acima de tudo, a gente está fazendo escolhas equivocadas. A gente está esquecendo da lei divina, né? A gente está deixando de fazer com que Deus seja o centro da nossa vida. E a gente precisa trazer Deus para dentro de cada um de nós, não se perdendo no caminho, né? Nessa caminhada que a gente já começou a construir nesse planeta, e a gente sabe o quanto a gente ainda tem que caminhar. Então, que todos nós consigamos, em meio a tantas dificuldades que a gente conhece, que a gente passa, ter fé, não perder a nossa coragem e continuarmos a nossa caminhada evolutiva, porque somos espíritos imortais. E é esse o caminho de cada um de nós. Muita paz. Agradecemos a nossa irmã Mônica pelas suas palavras, pela sustentação no momento do passe. Nós vamos fazer uma leitura de um guia espiritual, trabalhador da Seara do Cristo, que nos diz: paz. Meus amados, que a paz penetre no coração de cada um de vocês, encarnados e desencarnados, que se deixem ser invadidos pelo amor, pela paz, pelo equilíbrio, pela luz radiante que vem de Jesus. Meus amados, tenham paciência e sigam as regras e a disciplina. Não confundam o amor ao próximo com falta de disciplina, nem paciência com a falta de regras. Vide Jesus quando disse ao publicano: desça depressa, hoje eu estarei em sua casa. Jesus atuava em meio àqueles homens com muito amor, disciplinando-os e impondo-lhes as regras e o amor do Pai. Então sigam o modelo, tenham paciência, não percam a direção, não saiam das regras e sigam as orientações de Kardec através de suas obras.
não desfazendo dos grandes homens que passaram pelo orbe, Kardec, dentre todos eles, o codificador, foi o único homem que conseguiu levar adiante tudo que o Mestre Jesus queria. Então, trabalhem seriamente com Jesus e Kardec. Sejam os obreiros para a vida eterna, espalhando o amor, a paz, a harmonia. Sejam firmes. Todos vocês são filhos de Deus Pai, de amor e de misericórdia. Nós estamos trabalhando com vocês. Somos direcionados a estar com vocês. Tenham fé. A vida com fé é sempre direcionada por Deus, por caminhos que chegam a Ele. Já dissemos, elevem os pensamentos e serão todos direcionados. Assim, juntos caminhamos e trabalhamos. Não deixem que certos desentendimentos e comportamentos alheios perturbem, causando desequilíbrio. Vocês são trabalhadores e nós estamos juntos para que os trabalhos não sofram nenhum tipo de má influência de espíritos desencarnados, obsessores e encarnados que ainda fazem o papel de perseguidores. Sejam exemplos não somente para o irmão, mas também para vocês mesmos. Analisem suas consciências. Aos dirigentes desta casa, vocês devem saber quando a semente tem embrião. Se ela não tem, não adianta plantar. Sigam a analogia: se o trabalhador não tem um embrião, não vai produzir. Muitas vezes, eles são usados por espíritos malfeitores, não só para destruir os trabalhos sérios, mas também para destruir o trabalho que é do Cristo. Lembrem-se, todos são filhos de Deus, mas nem todos darão ouvido ao chamado dele. Nós estamos a todo instante falando, orientando para vigiarem, fazerem preces, ficarem atentos. Quando vimos alertar vocês com essas palavras, não estamos brincando. Sabemos do mundo invisível, da crueldade que nele existe, dos ataques de falanges de obsessores que vos cercam. Vimos alertá-los e o encorajar. Não tenham medo, estamos olhando, zelando por vocês e também pelos trabalhadores desta casa e das casas espíritas que, nesse momento, sofrem ataques severos. Esses ataques são para destruir os dirigentes, fechar as portas das casas e apagarem as suas luzes que estão acesas em meio a regiões umbralinas. Paz a todos vocês, um guia trabalhador do Cristo. Mestre Jesus, a ti, querido Mestre, e ao nosso Pai, nosso Deus único, agradecemos por estarmos nesta casa, por estarmos aprendendo o verdadeiro sentido da vida, através da doutrina espírita, codificada pelo nosso querido irmão Allan Kardec. Ao dirigente espiritual desta casa, nosso querido Altivo Panfiro, e a todos os guias espirituais que sustentam, que formam o alicerce em amor, bondade desta casa. A todos pedimos que, ao terminarmos a nossa reunião pública e voltarmos aos nossos lares, que possam estar nos acompanhando, nos trazendo a paz,
a segurança que todos viemos buscar. Assim, já nos sentindo harmonizados, nos sentindo bem melhores do que quando aqui chegamos, e tendo a certeza, querido Jesus, de que o Senhor está conosco e jamais nos faltará. Pedimos a devida permissão, pelo amor desses espíritos que aqui se fazem presentes, em nome do nosso amor, em nome do seu amor, Jesus, mas, sobretudo, em nome do amor do nosso Deus Pai, pedimos a permissão para darmos por encerrado o estudo da tarde de hoje. Graças a Deus.